Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da TDI Brasil. E mais uma vez hoje vamos falar sobre ciência e também hoje vamos falar sobre fé. Isso mesmo. Será que ambas são amigas ou inimigas? Rivais ou conhecidas? Não sei. Vamos tratar hoje aqui sobre esse assunto. Então, fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Está aí uma questão muito importante. Sobre essa questão, sobre se a fé e a ciência elas conversam, se elas são amigas e inimigas, é um debate extremamente antigo. Porque sempre houve essa crítica em relação àqueles que são, digamos assim, rivais do assunto fé. Então, a ciência é possível conversar com a fé? Eu vou dizer que, em certos parâmetros, sim. Porque a ciência, ela tem toda uma metodologia a ser seguida. E quando nós conseguimos estudar a ciência, fazer pesquisas, nós conseguimos avaliar as possibilidades presentes dentro daquilo que nós conseguimos, digamos assim, verificar, seja isso na natureza, seja isso no universo, em cada uma das coisas. Já a fé é aquilo que nós não podemos ver, é acreditar, né? Então, como isso poderia conversar? Será que é possível a gente conseguir colocar as duas para ter um papo em algum momento? Isso é muito interessante, porque vários pensadores, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, já conversaram sobre essa possibilidade. Será que isso realmente é possível? A fé consegue, em algum aspecto, se tornar conciliadora em relação à ciência? Eu acredito que em alguns campos e alguns meios isso é completamente possível. Por mais que ambas sejam coisas totalmente diferentes uma da outra, a fé ela consegue, por exemplo, no que tange aos escritos religiosos, a demonstrar, por exemplo, as suas veracidades, né? Quando você estuda a historicidade, por exemplo, de Jesus, você consegue perceber através da arqueologia que Jesus existiu. Você tem mais evidências para dizer que Jesus existiu do que Alexandre o Grande, entre outros. O próprio Sócrates, você tem mais evidências que Jesus existiu do que Sócrates. Então, isso é muito interessante, porque você consegue descobrir a veracidade através da arqueologia. E isso é muito legal. Então, você percebe que alguma coisa que envolve fé é possível também ser transladada para o que tange a ciência, para descobrir se aquilo é possível e também é viável. Então você consegue, por exemplo, identificar questões como até mesmo a própria ressurreição de Jesus. Muitos críticos que dizem que Jesus não ressuscitou, como Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, eles vão dizer que isso, na verdade, o que aconteceu é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus no momento em que os guardas estavam distraídos. Só que isso é uma acusação cuja qual, com base no direito, por exemplo, para você fazer uma acusação como essa, você precisa demonstrar provas. E quais são as provas que aqueles que são críticos da ressurreição de Jesus têm para demonstrar, através de uma análise pericial, que o corpo de Jesus foi roubado? Isso não existe. Então, isso é uma alegação baseada apenas em opinião. E opinião, não, no final das contas, é mais uma mera opinião. Não vai, digamos assim, comprovar nada, a não ser que você consiga demonstrar os fatos que você está testando. Então, essa é uma questão muito particular. E sem falar que, nessa situação em específica, você deveria ter relatos daquele tempo que demonstrassem que houve essa conspiração por parte dos discípulos para estar então fazendo esse tipo de coisa, o que na verdade não houve. Não há nenhum relato histórico do primeiro século que demonstre que os discípulos fizeram isso. Então isso é uma hipótese completamente refutada e que não faz o menor sentido, mas que muitas vezes é levantada por opositores da fé cristã. Outra coisa que é muito interessante que nós observamos, os críticos costumam dizer que depois da ressurreição de Jesus, como a Bíblia atesta, os discípulos então viram a Cristo. Muitas pessoas viram a Cristo. E a explicação que eles tentaram achar para contestar isso é dizer o seguinte: olha, o que houve foi uma alucinação.
todas aquelas pessoas, em razão da morte de Cristo, ficaram alucinadas e houve ali ou talvez uma doença, algum colapso, algo que não, digamos assim, eles não sabem explicar, que poderia ter deixado aquelas pessoas a um ponto, digamos assim, de começar a ver, digamos assim, coisas que não existem, né? Ao ponto de chegar a uma loucura coletiva. Só que isso também está errado. Por que isso está errado? Porque isso não vem de encontro com a historicidade dentro da arqueologia. Quando a gente estuda esses aspectos, você não encontra nem sequer um manuscrito ou uma frase que demonstra que naquele século houve uma doença que tinha capacidade de fazer esse tipo de loucura e alucinação nesse nível, onde pessoas conseguiam ver esse tipo de coisa, né? Ver pessoas mortas. Então, para atestar essa possibilidade, também necessita que eles tenham uma comprovação ou algum documento histórico ou alguma testemunha ocular daquele primeiro momento histórico, né? Mas do que na verdade não se tem nada. O que se tem são presunções falaciosas a respeito da ressurreição de Jesus. Então, o que nós conseguimos atestar através da historicidade e da arqueologia? Que todas as possibilidades, seja ela de roubar o corpo ou até mesmo essa questão dessa alucinação coletiva que já foi refutado, porque não há prova nenhuma que houve alucinação coletiva, não teve um escritor da época, ninguém que falou sobre isso. Então isso não fez o menor sentido e até hoje é uma piada quando o assunto é teologia falar sobre essa questão. Mas afinal, ciência e fé conversam? É isso que nós vamos descobrir com o Alisson Pontes e o Edivar Belloni. Um é psicólogo e o outro é filósofo. Então preste atenção. Fé e ciência conversam entre si? Alisson Pontes. Agora sim. Vejam só, por que eu me abstive até de participar da primeira pergunta? As ciências psicológicas, de maneira geral, talvez aí 95% das abordagens psicológicas não vão nem compreender um design, né? Quanto mais escolher quem é realmente o design. Então a gente vai precisar ir para além da psicologia para fazer essa reflexão, né? Mas esse debate entre fé e ciência é um debate que eu venho me debruçando já há muitos anos. A minha área de pesquisa é justamente sobre espiritualidade e saúde. Eu acho que é onde eu vou poder colaborar de uma maneira mais efetiva. E eu queria trazer uma reflexão primeiramente existencial, mas que vai nos dar condições também, a partir de evidências científicas, de percebermos o quanto há uma implicação muito forte da perspectiva de uma ideia de um design, ou da compreensão de que há um design. Eu queria trazer um pensamento de um psiquiatra vienense chamado Viktor M. Frankl. Frankl ele é o criador da logoterapia análise existencial, é a minha área de atuação já há mais de 10 anos, não é? E ele diz que, da mesma forma que no começo houve uma psicologia sem a psique, ainda hoje nós temos uma psicologia sem o espírito. A gente poderia fazer um paralelo dessa fala do Frankl a partir da própria ciência. De maneira geral, da mesma forma que a ciência, muitas vezes no começo, era apenas uma ciência empírica e desconsiderava a subjetividade do ser humano, ainda hoje nós temos uma profunda barreira para aceitarmos a compreensão de espírito. O Frankl ele vai trazer na sua compreensão de ser humano, na sua visão antropológica, talvez o único teórico que é estudado dentro da psicologia, que traz na sua teoria, no seu arcabouço teórico, uma ontologia dimensional que compreende o ser humano como ser biológico, psicológico, mas também um ser espiritual. Ele vai trazer a compreensão de que há no ser humano uma característica distintiva que não é a sua inteligência. De maneira geral, a gente vai estudar, à luz da psicologia, que o que nos distingue dos animais é a nossa capacidade intelectual. Ele vai dizer que não. Os animais também têm uma capacidade de inteligência, logicamente, inferior à nossa. Os animais também têm a capacidade de sentir afetos, né? Quando o seu animalzinho de estimação, você sai de casa, quando ele chega, ele faz o quê? Ele corre, ele pula, ele está ali alegre. Mas ele vai dizer que há em nós uma dimensão que é especificamente humana, que é uma dimensão espiritual. Essa é uma dimensão valorativa. Essa é uma dimensão que nos permite compreender não apenas os objetos empíricos, aquilo que os meus olhos veem ou as minhas mãos podem tocar. Ele vai compreender, no alemão existem
várias palavras que remetem à consciência. Ele vai se apropriar de duas dessas palavras. Uma ele chama de Bewusstsein, que é uma consciência psicológica mais racional. Essa os animais também têm, como eu digo, numa dimensão um pouco inferior à nossa. Mas ele vai propor que há em nós, unicamente em nós, de maneira distintiva, uma dimensão que ele chama de Gewissen, isso é, uma dimensão mais intuitiva, uma inteligência muitas vezes pré-reflexiva, intuitiva. E o que é que isso tem a ver, então, com a possibilidade de um design? Apenas nós, em todo o universo, temos essa capacidade. E ele vai dizer assim, olhar em nós, então, a partir dessa compreensão de que eu posso olhar para, por exemplo, algo que acontece na minha vida, não a partir de um simples fenômeno, mas eu posso compreender o que está por trás desse fenômeno. Então, quando nós analisamos, por exemplo, a fé e ciência, fazendo paralelo com a espiritualidade e saúde, gente, são inúmeras as pesquisas que vão nos apontar o quanto a espiritualidade ou a religiosidade vão ter uma implicação direta na nossa saúde física e mental. O Frank vai dizer assim, olha, há em nós uma sede de sentido, há em nós uma necessidade fundamental de nós encontrarmos sentido para a nossa existência. Apenas nós podemos refletir sobre essa questão. Isso é algo que nos remete naturalmente à ideia de um design, né? Não há como, então, dentro de todo o universo, numa perspectiva evolucionista, apenas nós termos essa capacidade. Precisa haver ali realmente alguém que projete em nós essa capacidade exclusiva. E dentro dessa perspectiva, eu queria trazer apenas dois exemplos, a partir, então, da minha experiência acadêmica no mestrado e doutorado. Se a gente compreende, então, que há no ser humano essa capacidade de apreender os objetos não sensíveis, isso é, os valores que estão postos nas circunstâncias que a gente vive. A gente poderia dizer que isso é não apenas algo fazendo paralelo com a TDI, a gente poderia fazer não apenas paralelo com a perspectiva da criação, mas especialmente com a manutenção da vida, falando especificamente da nossa vida enquanto seres humanos. Se o ser humano perde o sentido da sua vida, vejam só, qual é um dos discursos mais comuns de alguém em um quadro depressivo? A minha vida o quê? Perdeu o seu sentido, perdeu a sua cor, perdeu o seu brilho. Então o sentido, ele não é um fator apenas filosófico, teórico, não, é um fator de sobrevivência, é um fator de manutenção da própria vida. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa mais empírica. Eu peguei uma ideia do Frankl, ele traz na sua teoria o que uma comentadora dele, a doutora Elizabeth Lucas, vai chamar de noopsicossomático. O que é isso? É uma relação direta que há entre a dimensão espiritual, a dimensão psicológica e a dimensão física. E o Frankl propõe que há uma relação direta, isso é, aquelas pessoas que vivenciam de uma maneira mais forte a sua espiritualidade, a sua dimensão espiritual, isso vai ter um impacto direto na dimensão psicológica e na dimensão física. Então, no meu mestrado, eu fui testar empiricamente esse modelo teórico do Frankl. E resumindo, então, os resultados, o que é que nós compreendemos? Nós nos utilizamos de instrumentos para a gente aferir ou avaliar a dimensão noológica, instrumentos para a gente aferir a dimensão psicológica, e nos utilizamos do marcador, né, do funcionamento do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos T, CD4 e CD8, que são marcadores que indicam o funcionamento do nosso sistema imunológico. Na literatura tem pelo menos dois caminhos para a gente aferir esse funcionamento. Um é por meio da quantidade, né, da taxa de linfócitos CD4, e o outro, na literatura, é por meio da proporção de CD4 e CD8. Um exemplo, uma pessoa saudável, essa proporção é de 2 CD4 para 1 CD8. Então, uma pessoa, por exemplo, com HIV, em que há um comprometimento do funcionamento do sistema imunológico, essa proporção inverte, isso é, o sistema imunológico ele está deficitário. E o que é que a gente pôde perceber a partir disso? É que as pessoas que apresentavam ali uma maior religiosidade e espiritualidade, que apresentavam uma maior realização de sentido, elas tinham uma melhor dimensão psicológica, isso é, elas tinham melhores afetos, elas tinham uma melhor compreensão da temporalidade, e elas apresentavam, consequentemente, um melhor funcionamento do sistema imunológico. Então, a gente poderia supor, a partir disso,
que aquilo que é uma característica distintiva humana é também um fator de sobrevivência, entre outras palavras, é um fator também de manutenção da vida. E no meu doutorado, o que é que eu procurei fazer? Por isso que essa questão das implicações, ela é muito forte. No meu doutorado, eu fiz, então, uma pesquisa longitudinal para aferir se o favorecimento, né, de uma espiritualidade, do encontro de sentido, ele vai ter um impacto, então, na dimensão psicofísica. Então, eu realizei uma intervenção, né, de 8 encontros e fiz uma pesquisa realmente aí baseada em evidências, pré-teste, pós-teste, e os resultados foram impressionantes, e avaliando também como uma prevenção ao suicídio, que é um tema para mim muito caro. E resumindo então a história, o que é que a gente percebeu? Que quanto mais as pessoas elas vivenciam a sua espiritualidade, mais encontram sentido, mais elas estão protegidas para lidarem com os sofrimentos da vida e, consequentemente, também é uma prevenção para o suicídio. Então, esse debate fé e ciência, espiritualidade e saúde é um debate que ele precisa estar presente na academia, apesar das grandes barreiras que nós temos, não é? E aí o que eu queria trazer, só para fechar minha fala, um termo que é muito caro dentro da logoterapia, que é o termo logovivente. Isso está muito a ver com uma outra pergunta que não vai ser mais possível. Mas como nós podemos, então, inserir na academia esse diálogo de uma forma empírica, científica, mas que precisa também perpassar a nossa própria existência? O termo logovivente é a ideia de que nós precisamos também viver a logoterapia. É um termo muito presente dentro da comunidade de logoterapeutas. Mas eu trago uma reflexão trazendo aqui o termo TDI vivente. Porque nós precisamos também viver aquilo que nós dependemos. Se nós queremos uma mudança dentro desse espaço que nós procuramos na academia, isso deve perpassar também a nossa própria existência. Não adianta nós defendermos na academia algo que a nossa vida é completamente diferente. Então, se eu defendo que há um design, que há um criador, esse criador ele tem um propósito não apenas para o universo e a criação, ele tem um propósito para a minha própria vida. E eu preciso estar com meu coração aberto para ser também um instrumento usado por Deus para, a partir da ciência, mas também a partir da minha própria vida, poder causar um impacto na academia a partir dessa relação fé e ciência. Muito obrigado. Bom, para quem já passou no ismo tudo da faculdade, essa pergunta, razão e fé, ela tem um significado muito grande. Eu especializei muito em Nietzsche, e parece paradoxo da minha fé, né? Especializar em quem? Em Nietzsche, né? Mas eu aprendi através do oposto a defender melhor a minha fé e entender a razão. Quando a gente começa a entender que razão e fé não são antagônicos, não são opostos, são os dois, ambos andam e caminham lado a lado, fica mais fácil a caminhada. O grande problema hoje da nossa geração é os conceitos. Se você parar para pensar, muitas das vezes, não só o TDI, o voteísmo, o evoteísmo em si, ele relativiza tudo com materialismo, então dá uma desculpa científica para aquilo que a gente precisa ter verdade absoluta. E verdade absoluta a gente não negocia. Verdade é verdade, ela fala por si só. Só que o grande problema desses conceitos é que a gente não aplica o conceito correto. Quando a gente vai falar de fé lá no hebraico, a fé no hebraico é emuná. Emuná não tem nada a ver com sentimento ou pensamento. Emuná tem a ver com atitude. Então, fé e razão andam lado a lado, porque a razão você precisa da atitude, e a fé é a atitude dela que você está demonstrando aquilo que você é. Como bem dito ali com o professor, como que a gente vai estar na academia ou vai estar em qualquer lugar se o oposto não está andando junto ou se a gente não tem convicção daquilo que a gente quer? Fé e razão sempre foi dentro da história, dentro da própria academia escolástica. Você vai pegar a Idade Média, Tomás de Aquino, todos debruçaram e ficaram falando sobre essa questão. Só que a fé e a razão, ela tem um princípio, e aquilo que a pastora sempre diz para a gente, e as pessoas que a gente convive, não negocie os seus princípios, não negocie suas verdades. Os nossos maiores inimigos hoje, com relação à fé e razão, são 3, é o relativismo, é essa forma do politicamente correto. Eu não vou me posicionar porque eu vou afetar fulano, vou afetar ciclano, mas e a eternidade, que é uma verdade absoluta que a grande maioria aqui acredita? Como que a gente vai chegar nela se a gente não tem uma posição concreta? Fé e razão sempre andou junto.
E o terceiro é o imediatismo. A gente quer as coisas para ontem e a gente tem que aprender a plantar para colher, plantar conhecimento. Vai ter tempo na academia, teve tempo na minha vida de crise que eu tive que me recolher e me entender. Eu aprendi com o oposto, a defender aquilo que eu acredito de verdade. Hoje eu posso falar, hoje eu posso pronunciar, porque eu conheço o pensamento oposto e conheço aquilo que eu acredito. Então, fé e razão nunca andou, ou nunca teve esse oposto, nunca foi inimigo. Fé e razão são amigos de quem tem dentro do coração uma pureza e a sinceridade de buscar essa verdade. E para finalizar, já num corte teológico, o nosso Deus, o Deus triuno, ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que busca relacionar com aquele que busca Ele de verdade. Então, se a sua ciência está te confundindo, busca Ele de sinceridade, porque na sinceridade Ele vai te revelar, porque Ele é mestre e pessoal nisso. Bom, como vocês viram, todo esse embaraçar desses argumentos que juntos formam algo totalmente digno de ser ouvido e compreendido. Então o Alisson conseguiu levantar hipóteses fantásticas a respeito e o Edivar também. Então é algo muito bacana essa questão. E sim, a ciência e a fé, elas conseguem falar em alguns momentos e até mesmo se ajudar de algumas maneiras. Então isso é muito interessante mesmo. Mas uma questão que eu gostaria de falar com vocês, que eu acho muito bacana, é sobre a historicidade do livro bíblico. Porque quando nós estudamos o Novo Testamento, nós percebemos também, não só o Novo, mas também o Velho Testamento, a historicidade de todas as histórias contadas ali. Porque há registro histórico de boa parte delas que nós conseguimos encontrar através da arqueologia. Isso é fundamental, isso é fantástico. Porque não é mais uma questão de fé, por exemplo, acreditar em Jesus, porque ele existiu. Não é mais uma questão de fé, por exemplo, acreditar nos discípulos, porque eles existiram. Não é uma questão de fé, por exemplo, dizer que Salomão não existiu. Né? Hoje você tem todo um suporte histórico e arqueológico que demonstram a existência desses personagens que tiveram tamanha importância em suas épocas. Então, isso é o mais interessante sobre o assunto. E uma coisa que eu acho bacana é que todo o Novo Testamento, e eu acho isso fabuloso, ele é um livro que fica muito claro de testemunhas oculares que viveram no período juntamente com Jesus e presenciaram a sua ação, ou que estavam com pessoas que viveram com ele, que puderam relatar e elas escreveram sobre isso. Isso é muito interessante, extremamente interessante. Por quê? Porque eles queriam que as novas gerações soubessem sobre isso. Dentro do direito, por exemplo, nós conseguimos verificar, dentro de uma análise de perícia, quando há testemunhas, a veracidade dos fatos contados. Isso é muito interessante, porque no caso, por exemplo, da Bíblia, a gente vai analisar, por exemplo, o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro o livro de João, por exemplo, você vai verificar as possibilidades ali contadas, né? Quais são as possibilidades? Você vai ver os relatos os quais não são completamente idênticos. E isso é o mais interessante numa análise pericial. Porque o que acontece? Quando você vai fazer uma análise e todos os dados batem, por exemplo, assim, João falou as mesmas coisas, exatas mesmas coisas que Lucas, tem alguma coisa errada, parece que combinaram a história, vocês não concordam? Mas quando você vai ler os livros, você percebe que, por exemplo, em Mateus você encontra coisas que Lucas percebeu que Mateus não. Tem coisas que você vai encontrar em João que Mateus percebeu e João não. Então, isso é muito interessante na Bíblia Sagrada, porque porque assim, vou dar um exemplo assim, pontos cruciais como crucificação, como curas, né, algumas curas específicas que um estava, mas o outro não estava, pelo menos o discípulo que estava naquele momento, que relatou, então assim, tudo tem um relato histórico fundamentado e muito bem organizado. O livro de Mateus é um livro extremamente organizado.
É algo assim fabuloso. E a forma que eu percebo o cuidado que eles tiveram nos relatos, porque eles tentam colocar todas as informações necessárias para comprovar a historicidade do assunto. Por exemplo, eles colocam os nomes dos imperadores, eles colocam os nomes dos generais da época, as cidades que eles andavam, e todas essas cidades que eles apontavam dentro do Novo Testamento, elas existem. Coisa que, por exemplo, quando você vai estudar certas mitologias, são cidades fictícias, como Atlantis, por exemplo. São cidades que a gente sabe que não existe. Então, o que é muito diferente na Bíblia Sagrada, porque são cidades reais e que a gente consegue atestar através da arqueologia. Isso é muito bacana. Nomes de pessoas reais que existiram. Isso é muito bacana, porque quando você consegue encontrar veracidade histórica de personagens que todos nós podemos atestar, é algo que está além, não é algo fictício. São personagens reais que estão sendo ditos ali. Personagens que a história já demonstrou que eles existem. Então, isso é muito fascinante. Então, a Bíblia é um livro incrível para quem gosta também de história e quer descobrir um pouco mais sobre como viviam aquela tradição específica. Então, fazendo uma análise pericial em cima dos contextos do Novo Testamento, você percebe que é um livro de testemunhas oculares que tiveram e viveram experiências naquele primeiro século, aonde identificaram que havia um Messias, alguém que fez grandes coisas, grandes milagres, e seria ele, então, o Filho de Deus. Então, toda essa comprovação histórica nos faz compreender que tanto a fé como a ciência são capazes de conversar em alguns aspectos cruciais, no que tange a veracidade histórica e também arqueológica, muitas vezes. E também descobertas, como também na própria astronomia, na biologia, coisas que, por exemplo, a própria Bíblia já falou e depois a ciência descobriu que era uma viabilidade possível, que era uma coisa certa. Então, isso é muito interessante. Toda a história bíblica, seja no Novo ou no Velho Testamento, hoje consegue ser atestada e demonstrada através dos estudos mais recentes. Isso é o mais bacana, porque muitas vezes a gente pensa, será que isso é possível? Será que não é possível? Né? Então, através dos avanços, a gente consegue verificar essas possibilidades e descobrir. Então, o Novo Testamento é um grande exemplo disso, o Velho Testamento também. As cidades citadas no Velho Testamento têm uma veracidade histórica gigantesca. Não se acreditava até certo tempo sobre algumas delas e depois descobriram elas. E isso só traz e ressalta quanto a Bíblia é um livro histórico e real. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram ao nosso programa até agora, que gostaram, que acompanharam. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreva no canal, né? Também compartilhe esse vídeo e não perca sábado que vem, Alinhando os Ponteiros, mais uma vez aqui, tá bom? Até mais, pessoal!